Olá, tudo bem, gente? Vamos agora começar mais uma live. E essa live vai ser uma live muito interessante, porque nós vamos estar falando mais uma vez sobre cultura da mudança, mas nós vamos estar falando com uma pessoa extremamente especial, que é o Luiz Barata, e nós vamos ouvir muitas lições aprendidas dele nessa jornada no setor de energia elétrica, que é um setor extremamente propulsor aí no mercado. E essa música que vocês estão ouvindo é uma música que o Barata gosta muito. Eu não sei se é ela, mas é do Cinema Paradiso. E enquanto as pessoas vão chegando aí para a live, nós vamos estar deixando ela aqui gravada no Instagram. E o propósito pelo qual nós estamos fazendo essas lives é trazer para vocês um pouco mais da materialização do que a gente chama de cultura de mudança humanizada. Então, dentro dessa live, a gente vai falar um pouco sobre ações práticas, sobre propósito da liderança, ensino a gente de mudança e muito desse walk the talk tão necessário para que a gente possa realmente garantir uma mudança integral, genuína, autêntica e colaborativa. Então, vou chamar aqui Barata para a nossa live. Aê! Tudo bem, Barata? Super bacana. Muito obrigada, Barata, pelo seu tempo aí, né? Junto com a família, junto com esse processo todo de estar conversando com a gente. Mas essa live, ela tem tido, assim, um alcance bem importante para as pessoas, Barata, principalmente que as pessoas estão hoje em casa, né? Estão em home office, alguns já estão trabalhando, mas são pessoas que estão muito ávidas por conhecimento, né? Apesar da internet ter escancarado uma série de coisas para a gente, mas o propósito nosso dessa live é muito compartilhar práticas, né? Do que vocês, como líderes, a gente de mudança, estão fazendo. E um ponto importante, Barata, que trazendo você para cá, para mim você é um ícone, né, do setor de energia elétrica. Acho que muita gente você ajudou. E eu queria provocar essa conversa, né, de você trazer um pouco dessas práticas, né, com algumas perguntas que eu vou te fazer, né, do que é para você estar praticando essa transformação organizacional, onde você já fez em vários lugares, né, e nesse sentido, tem muita gente que não conhece. Por mais, Barata, que a gente esteja hoje numa era de absoluta mudança, né, de tecnologia presente, práticas inovadoras, etc., eu ainda acho que nada melhor do que a sapiência de quem já viveu, né? A sabedoria de quem já passou, né? E por essa história toda, de trazer para a gente esse compartilhar aí tão sábio aí de como a gente... Kátia. Deu uma travadinha, né? Aí eu vou conversar com você e vou te fazer uma primeira pergunta, né? Que é, como foi para você, Marata? A imagem sua está um pouquinho desfocada, eu não sei por quê, ela deu uma desfocadinha. Ah, melhorou, melhorou. Por onde começa toda uma jornada, Marata? Imagina que tem toda uma lógica, né, da transformação que você conduziu, né? Mas por onde começa para o líder que está ouvindo essa live, né? Por onde começa essa jornada da transformação organizacional? Porque é um baita desafio isso, né? Bom, Kátia, primeiro, boa noite para você, para quem está nos ouvindo, dizer da enorme satisfação que eu tenho de participar dessa live. E dizer que, bom, eu não pretendo ensinar nada para ninguém, de verdade, mas apenas compartilhar uma experiência que eu diria que é uma experiência de vida. Né? Primeiro, para alguns, acredito que alguns não me conheçam, né? Eu sou engenheiro eletricista, sou engenheiro há mais de 40 anos, e passei no começo da minha carreira, eu achava que eu estava no lugar errado. Eu tinha uma tensão muito grande
de rapidamente encerrar a carreira de engenheiro e partir para uma carreira da linha de humanas, sociologia ou ciência política. E desses 40 anos, de mais de 40 anos de profissão que eu tive e que eu tenho, eu diria que exatamente no meio desse período, eu passei a ter responsabilidade de gestão. E aí, toda aquela, todo aquele espírito, aquela ideia de mudar de ramo, ele acabou se esgotando, porque eu descobri o que eu gostava de fazer. O que eu gostava de fazer, na verdade, era lidar com pessoas e ajudar as pessoas no seu trabalho, né? Então, rapidamente, eu trabalhei em Furnas, depois eu fui para Itaipu Binacional, onde eu fiquei 10 anos, fui para a Eletrobras e já em Itaipu eu já tinha a responsabilidade de gerir pessoas, né? E como é que eu entendo gerir pessoas? Com diálogo, com respeito e, sobretudo, dando exemplo. Então, que esses são os pontos basilares, né, de uma boa gestão. Ser transparente, ter paciência com as pessoas, né, compreender a limitação das pessoas. Todos somos limitados, todos temos limitação. Ter paciência. E paciência com as pessoas e com o tempo necessário para que as mudanças se processem. Essa é outra questão que, no meu entendimento, é extremamente importante. E o quarto, eu diria, pezinho do banco, né, é a questão do exemplo, que é algo que eu considero assim absolutamente fundamental e imprescindível. Porque muitos, e sem querer julgar ninguém, muitos acham que fazem a sua campanha, faz a sua pregação e dão as dicas, né, as orientações de como é que você deve se comportar, como é que você deve gerir, como é que você deve proceder às mudanças. Mas não dá o exemplo. E aí as coisas não evoluem. Então, como eu comentei, dos meus quase 45 anos de carreira, eu passei 20 anos como engenheiro mesmo, e depois os 25 últimos anos como gestor, né? E compreendendo a necessidade de trabalhar de forma integrada junto das equipes, né? E principalmente ouvindo o que a equipe tem a dizer. Mesmo quando eu entro numa discussão com muita convicção, né? O pessoal brinca até comigo, né? Eu tenho uma amiga que diz assim: "Pô, Barato, o pessoal faz uma gozação com você porque você diz que está convicto." Eu realmente eu fico convicto, mas mesmo convicto, Kátia, eu escuto. E eu não tenho vergonha nenhuma de mudar de opinião. Sim. Agora, o que eu acho que é fundamental, e a outra questão que eu, digamos assim, aprendizado que eu compartilho, você, para mudar de opinião, você tem que explicar por que mudou de opinião. E tem que dar crédito para quem te convenceu da posição diferente, né? Então, bom, então, como eu falei, 20 anos engenheiro, 25 anos depois como gestor, como orientador de equipes, e depois culminando com posição de topo, posição de liderança em duas organizações que são organizações fundamentais para o funcionamento do sistema elétrico brasileiro. Me refiro à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, onde eu estive por 2 vezes, primeiro como MAI, Mercado Atacadista de Energia Elétrica, e depois já como Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, e também no Operador Nacional do Sistema Elétrico, onde eu estive por 3 vezes, né? Eu estive como assessor da diretoria, depois como diretor de operação e, finalmente, como diretor-geral, e aí sim responsável digamos assim, pela estratégia da organização. Nessas eu tive também uma passagem intermediária entre a CCE e o ONS, pelo Ministério de Minas e Energia, onde eu ocupei a posição de secretário executivo, que tem a função de coordenar as atividades do Ministério, obviamente ajudando o ministro de Estado, na época o ministro Eduardo Braga. Ou seja, né, Barata, quase nada, né, de responsabilidade, né? E esse é um ponto, Barata, que, assim, impressionante, porque o teu papel
em todos esses lugares eu pude viver o seu papel dentro da CCE, né? Que eu estava lá com uma das consultoras trabalhando o desenvolvimento humano deles ali, na época. E eu lembro de ter vivido muitas histórias com você, de tomadas de decisão, de situações pela qual você tinha que empoderar pessoas, né, etc. E em todos os lugares, eu acho que você faz isso. Eu que eu tive a honra de ver isso na íntegra, né, você fazendo isso lá na CCE. Lá tivemos a oportunidade de compartilhar o trabalho. Na verdade, né, Kátia, só foi possível porque foi um trabalho do coletivo. Eu estou absolutamente convencido que a mudança só se dá quando você consegue tocar o coração das pessoas e convencer as pessoas de que todos ganham. Obviamente, não ganham tudo, porque a vida não permite isso. Mas quando todos saem ganhando alguma coisa com aquele processo de mudança. Isso. Então, eu, de fato, empreendi, eu diria, um grande processo de mudança na Câmara de Comercialização, na minha segunda passagem, e depois no Operador Nacional também, um grande processo de mudança, em que a minha grande preocupação, mais do que fazer a mudança, né, digamos assim, sair como campeão da mudança, olha, eu fiz a mudança, era convencer as pessoas de que as mudanças eram boas para todo mundo e que elas só aconteceriam se todos nós estivéssemos juntos, né? E ou pelo menos hoje eu estou convencido, né, de que nesse aspecto eu consegui ser bem sucedido. Óbvio que eu não sou unanimidade, algumas pessoas ficaram contrariadas com as mudanças que foram feitas, e eu também considero que isso é absolutamente natural, né? É uma ilusão, né? Aquele que acha que é unanimidade ou aquele que acha que vai fazer uma mudança e que vai todo mundo sair 100% satisfeito. Não existe isso, né? Agora, o que é preciso, mais uma vez eu insisto, é que seja absolutamente transparente no seu processo. Sim. Que tenha paciência e respeito pelo outro. Sim. E eu lembro que na época a gente fez uma campanha grande lá na CCE, que no fundo é a materialização do teu estilo de gestão, Barata, que no fundo a gente estava praticando lá 3 palavrinhas, né? Um era essa coisa da transparência, né? Que eu lembro que você pregava muito, e esse para todos os lugares que você passa, você faz isso. E o outro ponto é a confiança, né? Porque sem o engajamento genuíno das pessoas, sem esse coração, né? Não tá junto, realmente a cultura da mudança não acontece, né? E o terceiro é o protagonismo, né? À medida que você deixa as coisas claras e as pessoas engajadas, naturalmente as pessoas se responsabilizam por fazer as coisas, né? Agora, uma coisa que é legal, porque muita gente vai poder ver essa live depois e ter uma curiosidade, você navegou sempre, Marata, em alta, como eu diria, no mundo corporativo, né? No mundo do C-Level, né? E esse mundo do C-Level, muitas vezes eu atendo, né? Tive com o Maurício lá também na Engie. Enfim, é muito difícil porque é um mundo com muita responsabilidade, né? E eu diria assim, que é um mundo muito solitário muitas vezes, porque às vezes é você com você mesmo que tem que tomar aquela decisão, por mais que a gente compartilhe com as pessoas e tenha pessoas que nos ajudem, né? É um mundo de muita responsabilidade, né? Então, veja, Cátia, esse para mim, eu diria que é quase um dogma, né? E eu sempre coloquei isso às equipes com que eu trabalhei. Que no fundo, a responsabilidade sempre é do gestor de topo. Aconteça o que acontecer. Principalmente quando as coisas não dão certo. Então, a minha tese é a seguinte: quando as coisas dão certo, a gente dá crédito a quem ajudou a fazer. Quando as coisas dão errado, a responsabilidade é de quem liderou o processo. E foi sempre assim que eu agi. Agi de verdade, tem absoluta... Porque eu sei que não acertei 100%. Sim. Modéstia à parte, acertei muito, mas não acertei 100%. E nunca me furtei de assumir a responsabilidade por aquele passo, né? Não é que tenhamos chegado a um ponto indesejado, não é isso. Mas na trilha, né, na caminhada, alguma coisa não saiu da melhor maneira possível. E a responsabilidade sempre deve ser assumida pelo gestor. Esse eu acho que aí é que você consegue passar para o seu time, para a sua equipe, a confiança. Porque a equipe olha e diz assim, olha, eu não vou ser responsabilizado por algo que, em última instância, não fui eu quem decidi. Né? Uhum. Então, essa confiança eu sempre procurei passar
para todas as equipes com quem eu trabalhei. Agora, falando da questão da mudança em si, Kátia, veja, nós vivemos numa época, né, em tempos, que eu diria tempos muito difíceis no mundo. Né? Não vamos nem nos posicionar aqui no Brasil, no mundo, em que as mudanças ocorrem e ocorrem com uma velocidade tremenda. Ninguém podia imaginar, no final de 2019, que nós íamos passar praticamente todo o ano de 2020 conversando, fazendo reuniões, tomando decisões, usando a internet e as plataformas. Ninguém nunca passou pela cabeça de ninguém isso. Sim. É bem verdade que já há alguns anos, né, e isso aconteceu primeiro lá atrás na CCE, depois no ANS, já um movimento dizer por que não vamos fazer home office e tal. E todas as equipes, né, diziam não precisa e tal. E chegou uma determinada hora em que o home office foi imperioso. Era ou home office ou uma verdadeira... ia ser um caos, né? E nós fomos, e nós aprendemos a usar as plataformas, a trocar mensagens, e eu tenho certeza absoluta que, em muitos casos, a produtividade aumentou. E como é que você enxerga isso dentro do setor elétrico, Barata? Como é que foi essa coisa do exacerbar da tecnologia, né, e tudo mais? Acabei de falar com o pessoal da Engie, né, que eles também estão lá trabalhando. Está todo mundo em casa, né? Está todo mundo realmente em home office mesmo. E como você percebe que foi isso para o setor? Logo que eu fui para o ONS, né, nós fizemos eu diria que um mega planejamento estratégico pensando 2030. E uma das nossas metas, assim, metas prioritárias, era transformar o ONS em uma organização digital. E nós começamos a fazer isso lá em 2017. De forma que, quando nós começamos, né, a enfrentar essa pandemia, em fevereiro de 2020, quando ficou evidente que não era uma gripezinha e que era algo que tinha vindo para ficar, nós, no ONS, estávamos muito bem preparados. Mas, felizmente, eu diria que a maior parte do setor também estava bem preparado. O setor de energia elétrica, ele tem uma característica muito particular. E aí eu remonto a um evento ocorrido há 20 anos atrás, em que eu tive a oportunidade de coordenar, que foi a implantação, eu diria, melhoria das organizações para enfrentar o bug do milênio, que era a virada de 2019, de 1999 para o ano 2000. E o setor de energia elétrica foi o setor que melhor se preparou. Nós fizemos uma preparação espetacular, todas as empresas se prepararam, mudaram seus sistemas. E então essa é uma característica do setor. Eu diria que o setor, tecnologicamente, ele é favorável à mudança, mas ele é conservador nas atitudes. Então tem que trabalhar as pessoas, então. Temos que trabalhar as pessoas. Quer dizer, nós aprendemos a engenharia nacional é espetacular, tecnologia nós somos bamba, mas nós somos conservadores na mudança comportamental, na mudança postural. E aí, quando vamos chamar assim, a crise aparece, e a pandemia foi uma mega crise, nós tivemos que mudar, tivemos que ir mesmo para o home office. Não teve jeito, não tinha alternativa. Mas, felizmente, no caso da minha organização, eu tenho certeza que também a Câmara de Comercialização, a ANEEL, a EPE, elas estavam à altura, preparadas tecnologicamente para essa mudança. E o que permitiu que o setor continuasse funcionando normalmente. E, Barata, quando a gente fala de pessoas, né? Porque essa aí é minha praia, né? Eu estou fazendo exatamente esse movimento de preparar as pessoas para estar nesse lugar de ser um protagonista, para estar nesse lugar de ser um agente de mudança no setor que for, né? Não só no setor de energia elétrica. Mas, realmente, a gente se depara, muitas vezes, não só com o setor de energia elétrica, mas com o ser humano muito bem preparado. E eu percebo que os profissionais de energia elétrica são sempre muito bem preparados. São doutores, são mestres, né? São pessoas que estudaram muito, né? E realmente são pessoas muito sapientes, né? Realmente.
E aí, como que você percebe na tua sabedoria de jornada, né? Como lidar, né, com esse conjunto de sapiências, muitas vezes, porque são as pessoas que fazem a cultura mudar, né? De repente, aquela organização precisa realmente fazer uma virada de página e as pessoas, elas resistem à mudança, que é natural. Natural o ser humano resistir à mudança, né? Então, o que seria melhor, o melhor caminho, a melhor forma para trazer uma cultura humanizada, né? Para quebrar essas resistências, para trazer esse modelo mental, né? Que todo mundo chama do mindset, né? Para o setor de energia elétrica. Qual a portinha entrar, né, Barata? Você que tem tanta experiência aí. Veja, eu diria, em primeiro lugar, ter paciência. Sim. Paciência e tolerância com os adversários da mudança, não é? E compreender que esse processo, ele é um processo que toma tempo e toma muita energia de quem quer mudar, né? Então, eu tenho absoluta certeza que nas organizações por onde eu passei, eu empreendi mudanças. Ah, mas 100% as que você queria fazer? Não, eu queria fazer mais. Mas também compreendi que você não pode avançar numa velocidade maior do que o grupo está preparado para ir. Então, o setor e o mundo, né, neste século XXI, está enfrentando e vai enfrentar mudanças que no século passado levaram quase 100 anos para acontecer. As mudanças hoje, elas são assim muito, mas muito rápidas. E esse é uma questão. Qual é um dos problemas que eu vejo? É que a maioria das lideranças ainda tem um mindset do tempo passado. E é natural, eu acho que é natural, usar o argumento, mas eu fazia assim e dava certo. Mas vale a pena a gente usar o aprendizado do futebol, né? Se você ficar sempre usando a tática antiga, né, a gente estava jogando como jogava em 1900. Não, a gente precisa mudar, a gente precisa avançar, reconhecer que as mudanças são necessárias. E aí, veja, as mudanças, a questão que eu vejo importante é que as mudanças tecnológicas elas acontecem com uma velocidade muito maior do que a velocidade mental ou comportamental. Então, nós que exercemos posição de liderança e que somos responsáveis por conduzir processos de mudança nas organizações, temos que compreender isso. Temos que ter paciência com o grupo, né? Não adianta ficar irritado, perder a paciência, então não muda nada. Então, não. E eu diria que para cada caso, você vai ter que aplicar uma ferramenta, um instrumento diferente. E é fundamental, veja, Cátia, eu acho que é fundamental contar com ajuda externa, Sim. com ajuda, Sim. com aconselhamento externo, de Sim. alguém que tem um olhar diferente, porque é capaz de olhar para nós e dizer, olha, é por aqui que é o caminho. Sim. Sim. Isso não significa comprar uma receita pronta. Significa ter ajuda. E uma das coisas que eu percebo é que algumas organizações elas compreendem isso com muita facilidade e é muito fácil você trazer gente de fora para ajudar o processo de mudança nessa organização. Em outras organizações é mais difícil, porque a cultura é muito mais resistente à presença de gente externa. Sim. Mas eu considero, todas as vezes, em todos os processos de mudança que eu empreendi, né, eu tive apoio de gente de fora, que me ajudou demais. Sim. Não foi a mudança que o consultor sugeriu, não. Mas foi a mudança que o consultor nos ajudou a construir, adaptada à cultura da casa. Isso é importante porque você viveu o nosso trabalho lá na CCE, né? Mas assim, o consultor ele tem um papel, ô Barata, diria assim, um provocador, vamos pensar assim, porque eu parto do pressuposto que todo conhecimento, a grande maioria do conhecimento mais técnico, está dentro da empresa, está dentro da organização, da instituição, etc. Então, o consultor ele tem um papel, muitas vezes, de provocar determinadas perguntas, organizar, empacotar determinadas coisas. Isso o consultor ajuda muito, né? Mas eu tenho praticado a mudança de forma diferente, né? Eu tenho feito
eu tenho identificado dentro das organizações quem são os agentes de mudança. Claro que a gente olha, percebe, cadê os baratos aqui, né? Quem são os tomadores de decisão aqui? A gente começa a compreender o modelo mental desse tomador de decisão para poder perceber que cultura que ele precisa, né, capilarizar para baixo. Mas, assim, ele não vai fazer isso sozinho, como você falou, né? Então, ele sempre faz com a ajuda das pessoas. Então, sempre dentro das empresas, das instituições, tem os agentes de mudança que, às vezes, não têm formação, que, às vezes, precisam de uma capacitação, às vezes, precisam de uma conversa mais estruturada, que eu chamo de coaching, que eu chamo de mentoria, né? Para que o modelo mental dele seja um pouquinho melhor trabalhado, porque às vezes ele está meio confuso mesmo, é natural de um líder, né? Então, nesse sentido, isso acaba ajudando muito a trazer essa cultura humanizada lá para dentro. É um conjunto, né, de coisas que é mentoria, coaching, a capacitação e etc, etc. Mas, Barata, eu acho que tem um ponto que é muito importante que você falou, que você trouxe agora, que é, se isso é fato, a organização ela é o que faz a cultura acontecer, né? Do discurso à prática, que é a sua provocação da nossa live aqui, né? Ela tem que vir muito de cima para baixo. E o que eu percebo, ele é um walk the talk, assim, sabe? E tem que vir mesmo, porque se esse conjunto de líderes que a gente forma, capacita, faz coach, enfim, pode fazer o que for, e eles ficam lá, bem conscientes do que é a mudança. E se esse eco não tiver dentro da linha de cima para baixo, eles se distanciam e aí o que é pior, eles se desmotivam. E aí o consultor fica até triste, né? Porque ele fala, meu Deus, o que eu vou fazer com isso agora? Né? As pessoas estavam prontinhas para fazer a virada cultural, para fazer essa mudança de cultura humanizada, mas né, o tomador de decisão não comprou, enfim, também não fez esse mesmo caminho, né? Sem dúvida, Kátia. O processo de mudança é um processo top-down. Hoje eu estou absolutamente convencido disso. Eu acho que é demagogia, né? Dizer, não, o processo é bottom-up. Não é, é top-down. E o que é capital é que você consiga identificar exatamente quem são aquelas pessoas que são aliadas para o processo de mudança e aqueles que são avessos, que são, digamos assim, adversários do processo de mudança. Porque o adversário do processo de mudança não é para botar o cara para fora, mas é para trabalhá-lo, né? E para descobrir quais são os pontos, né? Em que ele se suporta, ele se sustenta para ser opositor à mudança. Porque, obviamente, ninguém é contra por ser contra, tem lá suas razões. Então, a questão capital é exatamente essa. Descobrir quem são aqueles que são os aliados, que são os promotores da mudança, e quem são os opositores da mudança. Mas para quê? Para transformá-los. Esse que é o processo de transformação. Sim. É transformar os opositores da mudança. Fazê-los ver que não faz sentido ele ser contra, porque o objetivo, principalmente o objetivo do líder maior, é o bem da organização. Sim. Mas às vezes, Barata, eu percebo também que, além dos detratores, né, e dos pontos, né, das pessoas que estão mais motivadas para a mudança, um ponto muito comum que eu percebo nas empresas onde eu entro é a falta de conhecimento da estratégia. É a falta de conhecimento da onde que a instituição quer chegar, ou o que eles estão querendo fazer, porque, no fundo, as pessoas estão preparadas para a mudança, querem mudar, vamos supor, né? Mas tem um momento em que muita discussão é feita, né, numa camada mais estratégica, e isso não é cascateado para baixo. E por não ser cascateado, as pessoas não conseguem se planejar de forma estruturada para alcançar aquilo que precisa, né? Sim. Então, eu queria te ouvir, né? Ouvir, assim, que dicas que você teria para poder garantir esse processo acontecer, né? Para deixar que isso aconteça de maneira mais fácil, né? O fundamental é que você tenha um planejamento estratégico bem feito, né? Você sabe exatamente aonde você quer chegar, o que você precisa e antecipadamente quais são os obstáculos que você vai enfrentar para poder superar esses obstáculos. Legal. Essa é que é a questão. Então temos que saber quais são as vantagens que a gente tem e quais são os obstáculos para poder superá-los. Não! Ih, vovô! Desculpe, Kátia. Uma interrupção aqui. Vai lá, Barata. Desculpe a interrupção.
Veja, Imagina, imagina. é Tá mudança. valendo. Tempos de pandemia é assim. Tempos de É, pandemia, não tem o que fazer. mas veja, então a questão toda é exatamente essa, é você identificar quais são primeiro onde quer chegar, né? Então é fundamental que você consiga convencer a organização de que aquele target, né, aquele alvo é o alvo bom para a organização. É. Conseguindo isso, identificar quais são as vantagens, os caminhos facilitados para você chegar lá e quais são os obstáculos que você vai enfrentar. E quem são as pessoas com quem você pode contar e quem são as pessoas que você vai ter que estabelecer um processo de conversão para fazê-las contribuir nesse processo de alcance do objetivo final, né? Onde que você percebe que caminhos que seria mais natural para que a estratégia chegue mais fácil na cabeça daquele líder que vai precisar resultar, né? Ele vai precisar ouvir aquilo que ele te entregar e vai precisar resultar em cima daquilo. Então, no fundo, qual seria o mecanismo mais fácil do que você já tem praticado aí no teu mundo de jornada profissional que mais funcionou, assim, de falar, puxa, foi redondinho o plano, foi redondinho o cascateamento, e as pessoas compreenderam e realmente conseguiu entregar bem entregue lá na ponta. Eu acho que no caso a transformação que nós fizemos na CCE 2012 até 2014 é um bom exemplo disso, né? Porque e eu tenho certeza que a CCE de lá para cá evoluiu bastante, né? Sim, sem dúvida. Tenho certeza absoluta disso. Mas naquele momento, né, nós conseguimos sensibilizar a organização que era necessário promover um processo de mudança. E foi possível fazer isso porque nós trabalhamos todos juntos, de forma integrada. Então, eu diria que o processo foi um sucesso, porque todos nós nos sentimos, eu diria, promotores daquela mudança. Que legal, que legal. E aí, no fundo, você fez o quê? Você fez um movimento de empoderamento das pessoas. Você Sem dúvida. delegou para todas as áreas, explicou, fez um comitê, né? Fez todo um trabalho. Mudança seria muito difícil, né? Falar sobre a mudança, porque ela foi muito profunda. Mas ela foi, eu diria, comprada por toda a organização. A organização queria fazer a mudança. Eu acho que eu fui muito beneficiado por isso. A organização sentia a necessidade e queria fazer essa mudança. Como eles se assenhoraram da mudança, eles vêm promovendo mudanças até permanentemente. E eu acho que esse é que é o ponto capital. Quando você sensibiliza a organização, faz que a organização é uma coisa viva, ela não é uma coisa estanque, estática, ela é dinâmica. Então, o processo de mudança ele é contínuo. Quando a gente fala em estabelecer um alvo, esse alvo é um alvo que se desloca no tempo, em que ele vai avançando. É impossível você imaginar uma organização que faz uma mudança e para. Não é assim que se faz, né? Então, no caso específico da CC, eu diria que um sucesso a reforma que nós fizemos, porque ela foi ampla e ela foi pertencida por todos da organização. Eu achei muito interessante, porque esse é um caso que eu posso falar de cadeirinha, né? Que eu participei lá com você. Eu achei muito bacana, Barata, porque vocês construíram uma visão muito clara na época, né? Do que você queria atingir. Eu acho que um ponto culminante, acho que foi um ponto muito chave, foi de detectar quem eram os seus agentes de mudança ali dentro, né? Que praticamente são os representantes de área, né? Que fazem isso tudo acontecer. Isso. E à medida que você elegeu... Era a grande maioria. A grande maioria. E aí eu lembro que haviam conversas muito próximas, e eu não sei se eram semanais, eu não lembro como é que era o ritmo das conversas, mas eram conversas que você fazia abertamente com todo mundo, assim, sabe? Isso aí, Kátia. É outro, eu diria que é outro aprendizado que eu gosto de compartilhar, que é o falar com a organização inteira. Tanto na CCE, como no próprio Ministério e depois no ONS, né? Eu me reunia regularmente com todos os empregados. Que todos legal. os empregados. Então, os empregados sabiam, né, que eles podiam
Quer dizer, é óbvio que ao chegar, né, no começo do programa, né, eles ficam na dúvida, né? Pô, mas será que esse cara quer ouvir mesmo e tudo mais? Sim. Mas como eu defendo, né, a transparência e a franqueza, quer dizer, mesmo que a conversa seja uma conversa dura, mesmo que a notícia não seja uma notícia boa, ela é preciso ela ser dita. Ela é melhor do que a ocultação. Sim. E as pessoas todas que trabalham comigo, eu tenho certeza que sabem que é assim mesmo, né? Eu não tenho nenhum tipo eu diria, óbvio que não é com prazer, mas tratar com franqueza todas as questões. Essa é a... Isso eu senti que foi um ponto-chave que você descortinou, né, na organização na época, porque sempre tem, toda empresa, né, Barata, tem aquele momento assim de, será que eu posso falar? Será que eu posso entrar? Será que eu posso dizer? Então tem quase uma necessidade de aprovação, né? Daquela coisa da permissão de se colocar. Então, eu lembro na época que você fez um cortar de fitas, assim. Você falou, gente, pode falar, pode perguntar, pode questionar. Então, isso para mim foi uma coisa sensacional que aconteceu, que você deu a permissão para as pessoas se colocarem a serviço da mudança. E eu acho que esse é o grande papel do C-Level, eu acho que esse é o E grande papel. foi a mesma estratégia, Kátia, que eu usei no ONS. Né? E eu disse para eles logo que eu cheguei: vocês podem me perguntar qualquer coisa, porque eu vou responder. E E vou respondia responder com a mesmo. verdade. Vou responder com a verdade. Sim, Né? Ou com a informação que eu tenho. Né? sim. É assim que eu tenho conduzido as coisas todas. Sim, sim, não, isso é muito legal e eu achei, e outro ponto legal que tem a ver com a transparência, né? Eu acho que tem a ver com a consistência das informações, porque eu acho que também uma coisa importante que você fez foi dar informação, né? Uma coisa é escutar, que eu acho que isso é uma coisa legal, é dar abertura, escutar, mas um ponto bacana também que você fez na época, e fez na Unies também, que é essa história de você dar informação, sabe? Às vezes as pessoas ficam na confusão, né? De vai para o lado A, vai para o lado B, o que a empresa está querendo, para onde a instituição está indo. E eu lembro que você empacotou muito bem esse discurso do que vamos querer ser. E aí, na sequência, você colocou para diálogo dos líderes. Daí foi que a gente entrou para ajudar a fazer essa digestão, né? Da estratégia, junto já com a mudança. E isso, para mim, foi uma chave de ouro, porque as pessoas, à medida que elas olhavam o que tinha ali para ser alcançado, e nós explicávamos para ela à medida como elas tinham que se comportar e que metodologia de mudança tinha que fazer para aquilo acontecer. E eles tinham espaço para fazer perguntas, não teve ninguém na época que não, sabe, dificilmente não se engajou. Porque é como se a gente estivesse formando donos, né, Barata? Donos de pequenos pedacinhos de coisas para poder ser entregue, né? Então, eu acho muito legal isso. Veja, já no ONS, alguns processos, né, que nós tivemos que implementar foram processos que foram doídos para a organização, porque provocaram mudanças profundas na cultura da organização. Né? Na Unesco. Ainda assim, no ONS, sim. Ainda assim, eu enfrentei essas mudanças porque eu estava convencido de que elas eram boas para a organização. Elas eram boas para a organização. Era preciso, né, no caso especificamente do ONS, ele tinha uma idade média muito elevada, né, e nós precisávamos, obviamente, respeitando e dando toda a atenção, todo o cuidado àqueles que construíram a organização, era preciso promover essa transformação, que era a transformação em termos de substituir, obviamente dando crédito, tratando bem, respeitando aqueles profissionais que já estavam com uma senioridade já mais alta por Entendi. profissionais mais jovens. Então, nós mantivemos o quadro, mas substituímos o quadro por profissionais mais jovens. E, obviamente, muitos desses que foram... veja, ninguém saiu à força, mas o processo acaba estimulando as pessoas a saírem. E muitos saem e depois ficam contrariados, porque se sentiram forçados a sair. Então, eu compreendo, respeito, né, essa posição, mas era fundamental para a organização que isso acontecesse. Né? A vida, né, ela tem um ciclo.
né? E é preciso a gente compreender esse ciclo. Então, nós não tivemos esse problema lá na CCE. A mudança foi assim, muito, eu diria, muito tranquila. Já no NS, ela já foi bem mais complexa, porque, de certa forma, algumas pessoas achavam que não seria bom para a organização, mas principalmente não seria bom para elas. E quando você está na posição de liderança, você tem que olhar a organização, independente do amigo, do seu irmão. Né? Então, essas são as decisões. Às vezes é muito duro tomar a decisão. Sim. É muito duro, é doído, porque, como você mesma já apontou, a decisão, quem toma a decisão é muito solitário. Sim. Você pode estar com a sala cheia, a mesa rodeada de pessoas, mas quando você bate o martelo e diz, vamos fazer assim, a decisão é sua. Pelo menos eu sempre vi assim. Né? Isso foi o que eu aprendi nesses 20 e tantos anos de gestão. A responsabilidade é minha. Nós vamos discutir, eu sempre digo para os meus colegas, né? Eu digo para eles o seguinte, tem a hora que a gente coloca as ideias, tem a hora que se discutem as ideias e tem a hora que toma-se a decisão. Na hora quem toma a decisão é o líder. E depois que ele toma a decisão, ele tem que monitorar, gerenciar para que essa decisão ela seja cumprida. E esse ponto é importante, Barata, porque eu acho que dentro da tua jornada profissional, você realmente foi um agente de mudança transformador, porque você dificilmente eu vi você navegando no ego. Eu acho que você navegou muito mais sempre no bem comum, sabe? Por mais doída que fosse a decisão, eu acho que sempre tem uma pessoa vai se prejudicar, duas pessoas vão se prejudicar, mas em detrimento ao todo, isso seria muito importante que seja feito, né? Então, isso para alta liderança, trazer essa cultura humanizada, acho que essa é a chave da história, uma das, né? Que é a gente sempre olhar não para o interesse próprio, né? Como você fala, né? Às vezes tem que, né, se despedir de alguma história, talvez tem que dispensar alguém, né, para uma história, mas a pessoa ela não pode ficar brava, ela tem que entender que é para um contexto maior, né? Exato. Porque essa é a posição do líder e principalmente do líder que quer implementar mudança. Porque o líder que quer implementar continuidade é muito fácil. Sim. É tranquilíssimo. Agora, quando ele quer implementar a mudança, primeiro ele tem que saber que ele vai incomodar. E ele não pode ter medo, né? Ter medo de incomodar, porque vai incomodar mesmo. Ele vai incomodar. Agora, tem que procurar incomodar da melhor maneira possível, com humanidade. Né? Você não pode sair chutando, desrespeitando as pessoas. Isso você não pode fazer. Porque aí você põe a perder todo o processo de mudança. E é por isso que é complexo. Promover mudanças é algo muito complexo. Então, e aí você traz um ponto também importante, Barata, que eu acho que na tua gestão você promoveu muito essa questão de dar espaço para a vulnerabilidade. Porque também o líder, e principalmente o líder que está numa gestão, né, numa alta gestão, ele tem uma responsabilidade, uma pressão muito grande, né? Uma vitrine muito grande também, né? Assim, todo mundo tá muita exposição, é muito tudo, né? Então, nesse sentido, às vezes eles não tomam as decisões, ou às vezes não falam tudo que tem que falar, às vezes fica realmente com receio, né? E isso, eu lembro que você fazia questão de deixar tudo transparente, tudo ok, e sempre se colocando assim, essa parte aqui eu errei. Essa parte aqui eu não sei, né? Quantas vezes você falou isso? Não sei, não sei. O que vocês acham? E tem então uma outra coisa, coloca na vulnerabilidade. Isso é muito legal. Isso é muito Tem uma outra coisa que é muito importante também, é que a gente está falando, né, do processo do processo top-down, do líder da organização. Só que para promover a mudança, o líder da organização ele tem que convencer aqueles que estão no top, acima dele. Sim. Porque ele não isso é outro equívoco, né? Nós nos acharmos, né? Eu estou no topo. Eu não estou no topo. Em todas as organizações, eu tinha ou uma assembleia, ou um conselho, ou um governo que acaba regulando você. E você tem que compreender, né, que você tem limites. Sim, lógico. E para iniciar o processo de mudança, você primeiro tem que
conseguir convencer essas pessoas que estão acima de você de que as mudanças vão ser boas para a organização. Isso. Porque não tem sentido fazer mudança para ficar pior. Então, a mudança tem que ser capaz de tangibilizar as melhorias que você vai trazer para a organização nesse processo de mudança. Isso. Então, e aí eu queria te contar uma coisa rápida, só para você lembrar do que você fez, Barata. Eu acho que você, sim, servia vários sistemas, né, de regras que não tinha o que fazer, ali era uma regra, né? A gente está falando com o governo, ali está falando com uma empresa, está falando com um conselho, e tem coisas que você fala, uau, né, isso aqui está posto, o que eu faço agora para mudar, né? Mas aí você fazia uma coisa muito especial, Barata. Você não entrava no convencimento. Porque sempre haviam pedidos para você, mas Barata, convence lá, né? Lembra? Vai lá, tenta ver se você convence. Mas no fundo você nunca fez um convencimento, Barata. Você entrou numa palavra chamada consenso. Então, muitas vezes, eu lembro de você ter ido lá para Brasília, ou lá para onde você tinha que ir, e negociar coisas, conversar com as pessoas, estabelecer diálogos, né? E eu acho que aí tem o papel do líder agente de mudança que você materializa de forma muito brilhante. Você não entra em embates, você entra nas conversas, na transparência, no diálogo, né? No argumento, né? Esse é o ponto muito legal. Porque tem uma diferença, Barata, entre o argumento do poder e o poder do argumento. E eu acho que você entra muito sabiamente no poder do argumento. Por isso que eu acho que onde você entrou, você sempre foi chamado para trabalhar os problemas, né, Barata? Assim, entra lá para poder mudar, entra lá para poder transformar, né? Você sempre foi chamado para isso porque as pessoas sabiam que você não ia no confronto, sabe? Você vai na argumentação. Isso é muito legal. é porque o confronto gera mais confronto. Gera mais confronto. Por isso que eu disse para você, eu entendo, né, que é importante, quando estamos tratando de pessoas, identificar as pessoas que estão já convencidas e que são aliados, são parceiros, Sim. E aqueles que são adversários. Não são inimigos, são adversários porque tem um outro pensamento. E qual é o objetivo, né? Qual é a função objetivo? É descobrir por que aquelas pessoas são contra e tentar convencê-las. Agora, a outra coisa que eu também aprendi, Kátia, e que eu acho que é extremamente importante, é que tudo tem um tempo para acontecer. Porque se você partir para aquela ideia de que vai levar todo o tempo do mundo para convencer todo mundo, você não implementa as mudanças. Então, é também da sensibilidade do líder, né? Identificar que, olha, eu posso ir até aqui, da busca do convencimento. A partir daqui, quando há uma maioria que está convencida e tudo mais, a gente tem que implementar a mudança. Sim. Então, porque eu vejo muito, eu acho que é uma característica muito nossa, brasileira, né? Diz assim, não, o prazo não é importante. O importante é o processo. Então vamos ficar discutindo, e às vezes levamos anos discutindo e as coisas não acontecem. Sim. Isso foi, digamos, eu diria, aí você pergunta assim, Barata, por que é que você se empenhou tanto em promover essas mudanças? Porque esta discussão eterna me incomodou muito a vida toda. Quer dizer, pô, mas não é possível. Será que a gente vai passar a vida inteira discutindo a mesma coisa? Será que não é possível combinar? Tem uma hora para acabar a discussão e partir para a implementação? Uhum. Então, nos processos que eu pude conduzir, eu tinha mentalmente um deadline. Falou, a partir daqui chega, não dá mais para discutir. Sensacional, Barata. Se você pudesse trazer quatro aprendizados que você trouxe aí de lá para cá, no sentido assim de vamos criar uma cultura humanizada, vamos criar uma cultura de mudança dentro de um contexto qualquer que seja. Mas vamos olhar hoje para o setor de energia elétrica, que é o que você também navegou muito, né? Quais 4 coisas você imediatamente faria hoje? Por onde você começaria? No setor? No setor. Eu acho que a gente tem que... Olha... Como eu disse, carta branca, ó, carta branca. Pode fazer qualquer coisa. O que você faria? Primeiro, eu não acredito em carta branca. Eu acredito em trabalho coletivo, né? Então, seria o trabalho de convencer as pessoas, né? Trabalho de convencer as pessoas. Primeiro,
eu as convenceria, tentaria convencê-las, né, de que o mundo está mudando e o setor de eletricidade está mudando. E muito do que a gente vive hoje é por um agarramento a práticas antigas. Então, veja, então hoje eu estou absolutamente convencido, né, de que a nossa saída são as renováveis. Ok. O mundo hoje está caminhando para isso, de verdade. Essa é a primeira questão. Outra questão é a questão do direito de decisão sobre quem é que vai fornecer energia para mim, que é a questão do consumidor livre. Acho que é uma Perfeito. questão que nós precisamos avançar, né? Então, a questão das renováveis, a questão do consumidor livre. Acho que a gente precisa, e aí é o setor que precisa, né, sentar em volta da mesa e discutir de novo, né, a governança do setor. Acho que essa governança que está implementada desde 98, depois um pouquinho melhorada, aprimorada em 2004, ela está superada. Ela precisa ser repensada. E a última questão é a questão do protagonismo, a retomada do protagonismo pelos técnicos. Hoje, o protagonismo está com os políticos. E eu acho que era importante que os técnicos retomassem o protagonismo. Agora, aí vamos entrar por um caminho complexo, Kátia, que é o caminho da política. Isso que eu estou falando é política. Isso é política. Né? E qual é o papel das empresas, do setor, se a gente olhasse sem esse viés político? Olha, uma coisa que me surpreende é que hoje o setor está cheio de empresas com matrizes estrangeiras. Uhum. E eu percebo uma diferença na condução dos negócios aqui e lá. Então, acho que os negócios aqui, obviamente, porque tem toda a lógica, né? Estão inseridas na nossa realidade, da nossa cultura. Mas as empresas no exterior, elas avançaram muito mais do que as empresas aqui no Brasil. As mudanças lá foram efetivas. Eles implementaram as mudanças. Nós aqui ainda lutamos demais para poder tornar realidade as mudanças que a gente entende que precisam ser feitas. E se você pudesse dar um conselho para os presidentes hoje das companhias que temos hoje no Brasil, do setor, que conselho você daria? Olhem mais para o coletivo e menos para os seus interesses particulares. Boa. Mais algum Okay? outro ou esse só? Não, esse para mim, eu acho que é importantíssimo. Olhar para o coletivo. Né? Eu passei os meus últimos 20 e tantos anos na carreira trabalhando não para uma empresa, mas trabalhando para o coletivo. Então, eu tenho muito essa visão, essa sensação da importância que é o coletivo. Acho que ninguém sozinho consegue fazer nada. Isso não é proselitismo, não, é crença verdadeira. Então, acho que é fundamental que os CEOs, né, e os chairmen dos conselhos e tal, olhem mais para o coletivo, seja para a questão empresarial, seja para a questão do grupo ou da categoria, entende? Tá. E se você pudesse trazer uma primeira ação que eles poderiam fazer para poder estar a serviço desse coletivo, o que você sugere que eles pudessem fazer agora? Uma primeira ação. Deixar de brigar tanto pelos seus interesses particulares, entendeu? É o que a gente tem visto hoje. Cada categoria brigando pelo seu interesse. Vamos olhar para o todo, né? Vamos olhar para o sistema, vamos olhar para o consumidor no final. Essa é que eu acho que é a questão principal. E talvez acionar os seus executivos para fazer isso, né? Exatamente.
Muito bom. Barata, amei nosso papo. Vai cair a live, vai cair minha bateria do telefone também, que está acabando aqui. Nós vamos conversar depois mais um pouquinho. A tua neta está desesperada aí, querendo falar com você. Quem? Mas é neta ou neta que você tem aí? Minha neta. É neta, está desesperada aí para falar com você, tadinha. Mas, assim, é uma honra estar aqui com você, porque, de verdade, para mim, o teu trabalho junto à CCE foi o que eu presenciei ali, bem de pertinho. Foi sensacional, eu nunca vi, nunca me esqueço de você como um executivo, como um presidente, como um CEO maravilhoso. Né? Para mim, você é a materialização desse Walk the Talk de verdade, porque eu assisti com esses meus olhos aqui exatamente uma virada de página. Hoje a CCE mudou muito, né? Hoje a CCE está bem transformada do que você já pegou lá atrás, mas eu acho que você começou um trabalho gigante ali, né? De formação de pessoas, de transparência, de gerar protagonismo, de gerar confiança, que não tem tamanho, Barata. E eu acho que o teu papel ali foi muito não só de walk the talk, mas muito de arregaçar a manga e fazer. Quantas vezes eu vi você saindo de lá super tarde, quantas vezes eu vi você chegando lá às 6 horas da manhã. Então, você, para mim, é a materialização do hands-on do CEO, assim, sabe? Assim, é impressionante. E aí as pessoas ficavam com vergonha de não estar à sua altura no trabalho. Não é nenhuma questão do posto, não é nenhuma questão do cargo, mas é assim, cara, é pelo Barata que eu estou fazendo isso, sabe? Isso não tem preço, sabe? Isso aí é fazer uma cultura humanizada, porque você dá para as pessoas exatamente aquilo que você tem de melhor, que é o que você acabou de falar, Barata. Você sempre esteve a serviço do coletivo e do bem comum. Então, eu queria te parabenizar, né, e falar para você que foi uma delícia trabalhar para você lá na CCE. Né? Onde obrigado, você estiver agora, eu vou estar junto. É bom você começar de novo para poder estar junto com você aí, porque estar trabalhando com você é simplesmente um sonho. Bom, muito obrigado, Kátia. Não é tudo isso. Veja, sim. Como eu comentei no início, tudo que a gente consegue, a gente só consegue quando o trabalho é coletivo. Eu não poderia nominar uma ou outra pessoa, porque toda a equipe da CCE, toda a equipe que trabalhou comigo no Ministério de Minas e Energia e toda a equipe que trabalhou comigo no ONS foram partícipes dos processos que a gente implementou lá. Sim. Eu fico muito feliz com isso, porque é bom você ser lembrado, né? E isso é isso que a gente leva. É okay? Isso. E é isso que é legado, né? O ano passado eu escrevi um livro na pandemia, o Zucarato até fez uma live junto comigo, e o nossa, eu esqueci o nome dele, Jesus. Enfim, o Fábio Barbosa escreveu o prefácio do livro, né? E o Fábio, ele fala muito pra gente assim, né? Que a gente tem que deixar um país melhor para os nossos filhos, né? Sem dúvida, sem dúvida. E o legado é muito importante. Então, para mim, você está fazendo isso, Barata. Por onde você passa, está fazendo isso. Você tem deixado pessoas com um mindset muito diferente, sabe? Aonde você passa. É óbvio que nem todo mundo engaja, mas é a vida, né? Uns estão, outros não estão. Uns estão no barco, outros não estão no barco. Né? Essa é a vida. Mas, de verdade, parabéns, Barata. Obrigado, Kátia. Estou à sua disposição. Se você precisar, conte comigo. Tá bom? Obrigada, querido. Beijo para você. Boa noite aí para você. Tchau.